Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu vos ofereço todos os meus pensamentos, palavras, obras e ações, alegrias e sofrimentos deste dia. Tudo enquanto eu fizer e padecer, descontados os meus pecados, seja tudo, ó meu Deus, para a vossa glória, pelo bem das almas do purgatório, em reparação das minhas faltas e em desagravo ao Sacratíssimo Coração de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima, sejam todos bem-vindos à rádio Voz do Coração Imaculado, ao programa A Perfeita Alegria. Me chamo Jean Carlos, sou professor e filósofo, e também quero agradecer ao nosso querido amigo Frei Lúcio, que nos auxilia na mesa de áudio. E hoje, dando sequência, o assunto sobre Portugal, nossa mãe, temos duas pessoas aqui no estúdio conosco. O professor Marco William, químico, isso é muito bom, mestrando. E nós temos também o nosso amigo Leandro Toledo, que é advogado, estudou na USP e fez mestrado na USP. Convido a vocês a se apresentarem para o nosso ouvinte e a gente trabalhar bem esse assunto aqui, que vai ser muito rico para vocês. Queridos ouvintes, preste atenção na riqueza daquilo que será falado aqui. Muitas vezes nas nossas escolas, em livro de história, ou até mesmo professores, no mínimo sem noção, para não falar outras coisas, muda um pouco o contexto desse conhecer Portugal, o que lhe é apresentado em sala de aula. Como o professor Jean já disse, eu já sou de casa, os senhores já me conhecem, né? Professor Marcos William, natural de Campo Norte, diocese de Uruaçu. A minha formação é na área de Química, mas sou católico, então busco conhecer a minha religião e defender a minha mãe, não? Uma das coisas que mais deixa a pessoa alterada é quando ofende-se a mãe. Pode xingar o rapaz de tudo, mas se disse filho de uma, dependendo do que coloca o adjetivo depois desse de uma, a briga se torna séria. Então, na qualidade de católico, é preciso defender a nossa mãe, a Santa Igreja, e também na qualidade de brasileiro, é preciso defender a nossa pátria mãe, Portugal, a sua história que tem sido tão ofendida nesses nossos tempos. Vou deixar agora que se apresente o senhor Leandro, advogado, doutor Leandro, para que os senhores o conheçam. Obrigado, Marco. Inicialmente, eu sou Leandro Toledo Salles, do interior de Minas, Matipó, diocese de Mariana, também católico. E quanto à questão sobre Portugal, que nós vamos tratar aqui hoje, já foi muito bem apresentada pelo Marco. Isso é uma das minhas paixões, desde a época de faculdade de Direito, eu era monitor de História do Direito, porque esse aspecto histórico da formação do Brasil, da formação de Portugal, das nossas heranças culturais que necessariamente passam pela religião católica, sempre me fascinaram. E hoje é uma honra muito grande receber esse convite para estar aqui conversando um pouco a respeito desse tema que é tão importante, principalmente numa época em que tudo critica, tudo conspira contra essa nossa herança tão preciosa. Então, vamos à conversa. Torna-se necessário, uma vez que nós estamos, os dois últimos encontros foi justamente a introdução, não? Se nós vamos começar a falar de Portugal, as raízes de Portugal. E quais são essas raízes? Portugal se encontra na Península Ibérica, e bem antes, a Península Ibérica era território do Império Romano. E uma das características do Império Romano era a Pax Romana. De modo que durante cerca de 300 anos na Península Ibérica, os povos que moravam lá não tiveram guerra. Quem morava dentro do Império Romano não tinha guerra. Isso contribuiu de uma maneira significativa para que os outros povos, os chamados povos bárbaros, quisessem se fazer romanos, entrassem no Império Romano para ter acesso à Pax Romana. E então os godos, um povo bárbaro, migrou. Depois de um certo tempo, com a permissão do imperador, Roma não quis que isso acontecesse, mas depois de um certo tempo houve uma concessão, e aí uma parte dos godos, se dividiu os godos em visigodos e ostrogodos. Os visigodos foram para a região da Península Ibérica. Tinha os alanos, os suevos, os visigodos e tinha mais um outro,
não me lembro agora. Os alanos... os bascos, obrigado. Depois, por um tempo, ficaram apenas os suevos numa região, e os visigodos na maior parte. Lembrando que os visigodos, havia-se também os chamados hispano-romanos, que eram já os cidadãos romanos que já estavam lá naquela região. Os visigodos, com o tempo, como chegaram, tomaram de conta, foram ocupando os cargos políticos, os cargos administrativos, e representavam a cúpula administrativa daquela região. Lamentavelmente, os visigodos se tornaram arianos, os suevos pagãos, e os hispanos romanos católicos à margem, marginalizados e, de certa maneira, perseguidos, não a ponto do martírio propriamente, mas marginalizados. Isso durou um bom tempo, até a época do rei Leovigildo, pai de Santo Hermenegildo, que foi mártir porque se converteu ao catolicismo. Houve uma briga, os partidários de Hermenegildo com Leovigildo, o Leovigildo, que era o rei, persegue, mas aí depois o filho Recaredo, rei Recaredo, que era irmão de Santo Hermenegildo, filho do rei Leovigildo, se torna católico, converte-se ao catolicismo. Os suevos já antes é preciso dizer, os suevos se tornam católicos pela ação de São... Agora eu não me lembro, nossa, me perdoem, senhores. Teve um santo que converteu os suevos, e aí o rei Leovigildo vai e busca fazer guerra aos suevos para poder expandir os seus domínios. E aí elimina os suevos católicos. O filho dele já tinha sido mártir porque era católico, depois assume Recaredo, que se torna católico. E aí a partir de Recaredo se começa o processo de conversão da cúpula da Península Ibérica, porque, como eu disse, os visigodos realmente eram cerca de 30%, era mais a cúpula daquela região. Nessa mesma época, século VI, século VII, nós temos uma grande quantidade de santos que é preciso citar aqui. Santo Isidoro de Sevilha, irmão de São Leandro de Sevilha, que foi um dos responsáveis pela conversão dos visigodos. Nós temos também São Frutuoso de Braga, Santo Ildefonso, o famoso Santo Ildefonso, já no século VI e VII, já propagava o culto à Imaculada Conceição. Tanto é que conta a tradição que Santo Ildefonso recebe uma casula de Nossa Senhora, e aí o cristianismo, o catolicismo, se espalha por aquela região, se consolida. O problema é que o problema dos visigodos, como diz Santo Isidoro de Sevilha, Santo Isidoro vai dizer que não houve melhor reino do que o reino visigótico, porque eles tinham uma arte própria, eles criaram uma arte, é preciso lembrar aqui a própria arte, cultura, música, o próprio direito também, e aí Santo Isidoro vai dizer, é o melhor reino. Para aquela época era a síntese perfeita, por assim dizer. Qual era o problema? É que o sistema era monárquico, mas eletivo. Então você tinha um rei, e quando o rei morria, não assumia o filho do rei, assumia uma outra pessoa que era eleita. O problema é que se tem esse partidarismo, sou partidário de fulano, sou partidário de Beltrano, o que perde sempre vai procurar causar intriga ou oposição ao que ganhou. E esse foi o problema do reino visigótico. Tanto é que teve um rei que assumiu, parece que Vicians, ele perde, e aí esse Vicians se alia já no século, lá em 1811, se alia a um bispo terrível, 811, né? 811, me desculpa. 711, com o bispo Opas, para poder ter auxílio dos muçulmanos, para poder desbancar o rei que tinha sido eleito. E aí esse rei, com auxílio do Opas, os muçulmanos entram, atravessam. É preciso lembrar que os muçulmanos já tinham tomado a parte do norte da África, a parte da Turquia, a expansão do islamismo dos mouros, por assim dizer, porque não eram só os árabes, também tinha outros povos lá daquela região que foram incorporados. Por isso não vamos aqui falar de árabes, mas de mouros. Os mouros então avançam para a Península Ibérica, e aí começam a sitiar certas cidades que simplesmente se rendem.
Alguns, como não conheciam muito bem o islamismo, julgavam, será que é um novo tipo de cristianismo? Será que, como que é isso? E algumas cidades foram se rendendo. E aqui é o curioso, eles foram avançando, do sul para norte, sem pouca oposição. Na maioria das vezes houve rendição, houve termos, né? E os cristãos foram convivendo com esses muçulmanos e cada vez mais se expandindo. Até que uma certa quantidade de cristãos, já bem no norte da Península Ibérica, na região de Córdoba, é preciso dizer que lá já tinha, Córdoba não, me perdoe, Covadonga, tinha-se um santuário dedicado ao culto de Nossa Senhora, um santuário muito bonito, recomendo aos senhores que depois pesquisem, realmente majestático, por assim dizer, magnífico, majestoso. Esse santuário, eles reunidos lá, os muçulmanos tentam entrar em choque com eles, mas antes manda o bispo Opas. E aí o Opas se encontra com o senhor Pelayo, e aí diz para ele, Pelayo, vocês não têm condições nenhuma, vocês não vão perder, a proporção de vocês comparado com os muçulmanos é insignificante, então se rendam que eu vou conseguir um acordo favorável e tudo mais. E aí o mais intrigante, mais interessante aqui a se destacar é a resposta do Pelayo, porque o Pelayo vai dizer o seguinte, veja, ele vai falar do grão de mostarda, do pequeno grão de mostarda que plantado, que mesmo sendo pequeno ao plantado se torna uma árvore grande e frondosa. E aí o bispo Opa se cala, e aí no outro dia então já se tem a batalha, e aí é que acontece o milagre, porque conta-se as tradições históricas que os islâmicos atiram flechas em direção aos cristãos, atiram as lanças, e essas milagrosamente se voltam para os muçulmanos e matam os muçulmanos. E aí os muçulmanos que estavam à linha de frente, a infantaria, fica assustada com aquilo, alguns morrem, outros resolvem correr, e aí os cristãos perseguindo agora os muçulmanos, acontece um terremoto, eles estavam no vale, uma certa quantidade de pedras começa a rolar e matam os muçulmanos. E os cristãos que estavam numa minoria tremenda ganham, por assim dizer. E assim começa propriamente a resistência na Península Ibérica, né? Essa resistência vai cada vez mais crescendo do norte para o sul, e isso durou muitos séculos, a culminar por volta de 1500, quando se conseguiu efetivamente expulsar os muçulmanos. Os cristãos foram muito perseguidos. Aqui recomendo aos senhores lerem as histórias dos mártires. Uma história que é preciso destacar aqui, que é uma devoção do povo, é a devoção também a Santiago. Santiago foi o evangelizador daquela região da Península Ibérica, tanto é que famoso, tem aquela expressão, mais antigo que a sé de Braga, não? Porque Santiago foi até Braga, converte, agora não me parece que foi São Martinho, converte, ele era pagão, converte e aí o sagra bispo. E aí ele se torna, até hoje se tem um relato histórico, desde São Martinho até o bispo atual de Braga, tem-se essa linha de sucessão ininterrupta. É claro, por um tempo, né, alguns fatores, mas se tem esse relato. E a sé de Braga é remontada diretamente a Santiago, tanto é que a sé de Braga tem também o rito bacarense, que não foi suprimido pelo Papa São Pio V na codificação do missal, né, por ocasião depois do Concílio de Trento. O fato é, Santiago vai lá, evangeliza primeiro Braga, depois vai para Toledo, não, vai para Saragoça, que na época se chamava Cesária Augusta, era o nome romano da cidade. Lá estava muito difícil de evangelizar aquele povo, Nossa Senhora aparece para ele, Nossa Senhora ainda estava viva, deixa o Pilar, tem essa história de Nossa Senhora do Pilar, nós aqui não vamos dar muito foco porque nosso objetivo é Portugal e não a história da Espanha, mas depois pesquisem. E aí Santiago depois volta para Jerusalém, é martirizado em Jerusalém. Conta a história, a tradição, que um grupo de fiéis, depois sabendo do martírio de Santiago, vai e trazem os restos mortais de Santiago para a Espanha, e para o território que seria da Espanha, né? E o enterra. Isso ficou perdido durante muito tempo, até mais ou menos de 800 e pouco, não me lembro agora, por volta do ano 800. Eles, um monge de nome Pelayo, não é o mesmo Pelayo que lutou lá em Covadonga, um outro
tem um sonho de que o corpo de São Tiago se encontrava no campo das estrelas. E aí eles vão, encontram os restos mortais, e é hoje onde nós temos Santiago de Compostela. Por que isso? Porque durante muito tempo, um dos brados dos soldados para a reconquista dos impérios na Península Ibérica era Santiago. Os mouros, antes de começar a batalha, os cristãos faziam questão de invocar o padroeiro, Santiago. Tanto é que conta uma passagem, não me lembro agora qual foi a batalha, em que Clabiro, me parece, em que Santiago aparece e luta do lado dos cristãos para poder defendê-los contra os mouros. E assim começa a questão da retomada dos territórios. Na época se tinha o reino das Astúrias. O reino das Astúrias foi crescendo, se transformou no reino de Leão. E devido a essa expansão da retomada, da reconquista, é preciso dizer aqui que foi uma reconquista mais pela fé, uma luta pela fé. Porque a cultura visigótica já tinha caído com a invasão muçulmana. Alguns vão dizer, os árabes ajudaram muito com a questão da cultura e tudo mais. Uma das coisas que eles falam em arquitetura, que eles tentam provar, é o arco de ferradura. Bem, nós já sabemos que o arco de ferradura era uma invenção visigótica. Já tinham igrejas visigóticas bem antigas, tanto é que a famosa mesquita de Córdoba, que depois virou igreja, hoje me parece que é museu. É catedral? Ainda é catedral. Obrigado, senhor Leandro. Ela ainda tem a arquitetura do arco de ferradura e foi construída a partir de despojos de igrejas visigóticas. A mesquita foi construída a partir do despojo de certas igrejas. Então, os muçulmanos, o mérito, por assim dizer, foi o contato que eles tiveram com diversas culturas. Então, os arabescos que eles tinham conseguiram dos persas, o arco de ferradura dos visigóticos, o famoso numeração indo-arábica dos índios, né, da Índia e tudo mais. Esse seria o mérito. Mas o fato aqui que nós queremos destacar é que durante muito tempo eles tomaram essa região e agora, ao retomar a cultura visigótica, foi se perdendo o direito, a arte, a cultura, por assim, e só restava aquele povo a fé. Então, se aquele povo resistiu e começou a fazer uma oposição àquela invasão, foi justamente porque só lhes restava uma coisa, que era o primordial, a fé. E pela defesa da fé, eles começaram esse processo de retomada e a recristianização daquela região. Até que tudo isso culmina com as cavalarias. Aqui é preciso dizer, as cavalarias não são algo puramente medieval. Também tem um ideal, por assim dizer, greco-romano. Tanto é que uma das questões na cavalaria é que o cavaleiro não era obrigado a lutar se a proporção fosse maior de 1:3. Até 1:3 o cavaleiro era obrigado a lutar e a defender. 1:4 aí já poderia ficar a critério dele. Mas tudo isso, esse ideal nobre, tanto é que em Portugal o cavaleiro só é feito, uma curiosidade, antigamente se nomeava cavaleiro aquele que iria lutar para defender, para retirar os muçulmanos dos territórios sagrados e diversos outros locais em que eles haviam ocupado. Mas em Portugal o costume é diferente, só se é criado cavaleiro depois que se volta de uma batalha, porque é um reconhecimento, não uma preparação, um título que se dá antes, mas um reconhecimento que se tem depois de uma pessoa que se mostrou valorosa no combate. Tanto é que um desses que se tornou valoroso no combate, na defesa, que mostrou no seu trabalho de armas, foi Dom Henriques de Bolonha, que depois se tornou vassalo, por assim dizer, do rei Alfonso VI de Leão, e em reconhecimento aos seus méritos ele se torna conde de Portugal. Ele casa-se com Dona Teresa e tem por filho Alfonso Henriques. Depois o Dom Henriques morre e a Dona Teresa se casa com um nobre da Galícia. Há um desentendimento depois entre o filho e a mãe, a Dona Teresa, e o filho Dom Alfonso Henriques, devido aos destinos que cada um queria dar
a Portugal, e Dom Afonso Henriques fica com a parte do Condado de Portugal, assume a liderança, por assim dizer. E depois, então, nós temos a questão que é o objetivo hoje, a famosa Batalha de Ourique, que aqui eu vou deixar para o nosso convidado. Os senhores já estão acostumados com a minha fala, vamos deixar o nosso convidado assim dar maior abordagem nessa parte, por favor, senhor. O assunto está muito bom. Eu creio que vocês estejam, como eu, em silêncio, prestando atenção. Mas vamos ao nosso primeiro intervalo, ou ao intervalo, para que os nossos queridos participantes aqui também molhem a garganta. Estamos de volta à rádio Voz do Coração Imaculado, ao programa Perfeita Alegria. Gostaria também de agradecer os ouvintes que estão nos acompanhando, os nossos familiares, né, o pessoal lá de Belo Horizonte, o pessoal de Goiânia, né, que está nos ouvindo também pela internet. Agradecer também pela presença do Marcos e do Leandro aqui no programa. A Natália, né, a esposa do Leandro, também está nos ouvindo junto com a minha esposa, que está em recuperação, descansando, né, depois de ter nascido a nossa criança. E vamos dar sequência, porque é interessante, tudo é providência divina, né? O assunto é um assunto extremamente rico e é bom ser explorado cada vez mais. Por favor, meus queridos ouvintes, seguem aqui. Antes de entrar na Batalha de Ouriques, eu gostaria só de destacar alguns pontos para ilustrar para os nossos ouvintes, né, a peculiaridade da história de Portugal. Por quê? A Batalha de Ouriques, ela funciona como uma espécie de certidão de nascimento, digamos assim, do que nós entendemos como o Portugal de hoje. Porém, desde a época dos romanos, o que veio a ser Portugal já tinha as suas peculiaridades. Então, por exemplo, se algum dos nossos ouvintes se chama Viriato,
fique sabendo que o seu nome é graças a um herói do que veio a ser português. Era um herói lusitano, né? O povo que habitava, que hoje é Portugal, antes dos romanos chegarem, se chamava de lusitano, né? Por isso que lusitano é sinônimo de português. E esse Viriato foi um herói, né, da resistência dos lusitanos contra os romanos que invadiam. Então, desde essa época, já tinha um sentimento diferenciado, né, do que veio a ser Portugal. Posteriormente, o Marcos estava comentando a respeito das invasões dos bárbaros, né, dos germânicos, que os alanos e os suevos invadiram a Península Ibérica. Esses dois povos, eles se instalaram também na banda ocidental da península, no que veio a ser Portugal, né? E fundaram a capital do reino deles, no que hoje é Braga, né? E tem inclusive uma coisa muito curiosa sobre a herança desses povos para nós, né? Uma coisa que está no nosso cotidiano, que é a seguinte: eu não sei se os nossos ouvintes já tiveram a oportunidade de conviver com estrangeiros. Se vocês tiverem essa oportunidade, ou se vocês vierem a ter, façam um teste. Peçam para essas pessoas tentar fazer o som do A, tio, O, que é aquele som do não, do João. Vocês vão ver que os estrangeiros têm uma grande dificuldade em replicar esse som. Esse som, segundo os linguistas, é uma herança que os portugueses receberam de quem? Dos alanos, dos suevos, né? Gerando assim mais uma peculiaridade para o que veio a ser Portugal, né? Mas tudo bem, não vamos nos ater muito a esses aspectos, essas peculiaridades. Vamos para o que interessa, Batalha de Ouriques. Ótimo. Dom Afonso Henriques, né, ele era, na época, um vassalo do rei de Leão, como o Marcos bem colocou. E aí, o que acontece? Né? Ele faz uma expedição para o sul. Naquela época, no século XII, nós estamos falando aí de 1130, mais ou menos, a Península Ibérica estava dividida ao meio. O sul era muçulmano e o norte era cristão, né? E Portugal estava bem na linha de frente da região cristã. E aí o que acontece? O Dom Afonso Henriques, ele não era rei ainda, ele era conde, né? Filho do conde Henrique. Então ele devia obediência ao rei, que era o rei Afonso, de Castela. Castela que mais tarde virou a Espanha, certo? E o rei de Castela solicita a ele que o ajude, né, numa batalha contra os muçulmanos. Então, Dom Afonso Henriques organiza o seu exército, né, e parte para o sul de Portugal, porque hoje é mais ou menos a região dos Algarves, né, aquela pontinha de baixo de Portugal. Qual era a estratégia de Dom Afonso Henriques? Ele queria ir para um lado para que os muçulmanos fossem atrás dele e tirar a atenção do rei de Castela, que ia para outro, atacar outra região. Essa que era a estratégia da batalha. Só que a estratégia deu mais certo do que o esperado. A ideia é que uma parte dos muçulmanos fossem atrás de Dom Afonso Henriques e a outra parte fosse atrás de Dom Afonso, rei de Castela. Era só dividir as forças dos muçulmanos. Mas, na realidade, praticamente todos os muçulmanos foram atrás de Dom Afonso Henriques. Então, quando ele estava no campo de batalha, ele se deparou com a seguinte situação. Ele, que sequer rei era só um conde, com os vassalos dele, os soldados dele, os ajudantes dele, né? Teve que enfrentar 5 reis muçulmanos. Não um, mas 5. 5 reis. Então o ouvinte pode imaginar a desproporção dessa briga, né? É como se uma pessoa, um peso leve do boxe, tivesse que enfrentar 5 pesos pesados. Essa que foi a situação, porque ele não era nem rei, teve que enfrentar 5 reis. Pois bem, e aí o que acontece? Quando os portugueses, né, se preparam para a batalha na véspera, eles não estavam muito animados com essa situação, né? O ânimo no acampamento era uma coisa mais ou menos nos seguintes termos: vamos morrer todo mundo. Temos um problema sério aqui, né? Estamos lascados, com perdão da má palavra. E aí, nesse momento, acontece o fato que ia mudar completamente a história daqueles portugueses que estavam na batalha, que ia mudar completamente a história de Portugal, a história do Brasil e, a gente pode falar com bastante precisão, a história do mundo. O que acontece? O Dom Afonso, né, Dom Afonso Henriques, foi fazer uma leitura dos evangelhos e aí ele se deparou com uma leitura na qual Gideão vencia um exército muito superior, né? E ele achou aquilo interessante, inspirador, e acabou adormecendo. Ele dormiu. E nisso que ele dorme, ele tem um sonho.
E nesse sonho, ele vê Nosso Senhor Jesus Cristo, né, numa cruz esplendorosa, com a legião de anjos, e nesse sonho é dito a ele, Nosso Senhor diz a ele, não tenha medo, né? Eu apareci aqui hoje para quê? Para reforçar o seu coração para essa batalha e para você diga para os seus soldados, para eles também não terem medo, que eu vou dar a vitória para vocês. Eu vou dar a vitória. Da mesma forma como eu já fiz várias vezes, vocês encontraram graça ao meu olhar. Então, amanhã vocês saiam para a batalha, lutem que vocês vão vencer. Esse foi o sonho. E aí, Dom Afonso Henriques acorda. No que ele acorda, o camareiro dele, né, o escudeiro dele, informa, olha, tem alguém querendo te ver. E aí ele, bom, se o sujeito for cristão, eu vou receber. E é exatamente a pessoa que ele tinha visto no sonho, né, como sendo Nosso Senhor Jesus Cristo, que se apresenta para ele. Ele leva um susto. E aí essa pessoa que se apresenta para ele informa, olha, realmente tenha fé, saia aqui do acampamento agora, se você quer uma prova de que realmente o que você está vendo é verdade, vá sozinho para fora do acampamento e espere lá que você terá uma prova de que o sonho é verdadeiro, que realmente Deus está contigo. Então Dom Afonso Henriques tem a confiança, tem a fé de sair sozinho do acampamento português, isso no meio de uma batalha, né, numa região que podia ter inimigos espreitando, ele não teve medo da morte, não teve medo de nada, sai e aí ele vê a cruz que aparece no céu, e isso ele é acordado, não foi mais em sonho. Ele vê a cruz que aparece no céu. E aí ele tem certeza, não, realmente nós vamos vencer a batalha. E nessa hora, ele chama os soldados dele, organiza os soldados para a batalha, né? E os portugueses atacam. Isso é fascinante, porque os portugueses não aguardaram serem atacados pelos muçulmanos, porque nós sabemos que quem está defendendo tem certa vantagem, né? Você tem fortificações, você tem escudos, você tem defesas, fossos, enfim, você tem coisas que podem facilitar a sua defesa. É igual se alguém estiver querendo bater em você, o que você vai fazer? Entra dentro da sua casa e fecha a porta. Ali dentro da sua casa você tem facilidade para se defender, né? Ainda mais se for várias pessoas querendo bater em você. Os portugueses, eles não fizeram isso. Eles atacaram os 5 reis muçulmanos, né? E esse ataque, né, do conde Afonso Henriques a 5 reis muçulmanos foi a Batalha de Ouriques. Milagrosamente, eles venceram. Por que a gente fala que foi milagrosamente? Porque as crônicas da época nos dizem que a desproporção entre portugueses, cristãos e muçulmanos era de cerca de 100 para 1. Né? Aí o ouvinte incrédulo vai me falar, 100 para 1, mas isso é uma história, né? Isso é mentira, isso é conto da carochinha. Olha, o que eu digo a respeito disso é o seguinte, se desproporção numérica fosse motivo para você não ganhar uma batalha, os astecas, os incas estavam aí até hoje, porque eles foram conquistados pelos espanhóis numa proporção bem maior que essa, né? 100 e poucos espanhóis aí para 50 mil soldados indígenas. Então, vocês podem perceber que nós temos exemplos que não são contestados na história, que tropas muito menores venceram tropas muito maiores. Mas isso se o ouvinte for um pouco incrédulo, porque se ele de fato aceitar a versão oficial que nos é repassada, no meu entender a versão verdadeira, essa vitória dos portugueses se deve ao milagre, né? Então, a fundação, a certidão de nascimento do Reino de Portugal é uma certidão de nascimento que está chancelada por um milagre dos céus. Isso é muito interessante porque muitas vezes a gente costuma escutar o seguinte: o Brasil não dá certo. O Brasil é um lugar que nunca vai dar certo. O Brasil é um caso perdido. Quando vocês ouvirem alguém falando isso, pensem o seguinte: o Brasil é um lugar tão errado, né, tão fadado a não dar certo, que a fundação de Portugal, que de certo modo é a mãe do Brasil, está fundada em um milagre, né? E aí você fica ouvindo, não, mas o Brasil não vai dar certo, o Brasil está todo errado. Sim, o Brasil está todo errado. Aqui não tem terremoto, aqui não tem furacão, aqui não tem guerra, né? Realmente, nós estamos completamente errados. Então a gente percebe que realmente houve algo de intervenção sobrenatural, não só na fundação de Portugal, como na herança que Portugal legou para os descendentes dele, né? Quando eu falo os descendentes de Portugal, estou falando de nós, estou falando do Brasil. Ok? Mas, além disso, tem outros aspectos ainda envolvidos nessa história milagrosa da fundação de Portugal que são fascinantes.
Nessa época, nós tínhamos um mosteiro, que é um dos mosteiros mais importantes da cristandade, que era o mosteiro de Claraval. Esse mosteiro fica na França. E o que acontece? Nessa época, esse mosteiro ele era chefiado por São Bernardo de Claraval, um grande santo, né? Um sujeito que tem uma reputação, uma história irretocável. E Dom Afonso Henriques, assim que Portugal é fundado, coloca Portugal debaixo da guarda do mosteiro de Claraval. Né? Portugal foi colocado debaixo da guarda do mosteiro de Claraval. Isso é muito interessante porque demonstra que o Dom Afonso Henriques ele tinha noção da realidade, do que tinha acontecido nessa batalha de Ouriques. Né? Aquilo ali não tinha sido uma vitória dele e da tropa dele, aquilo tinha sido um milagre. Como aquilo tinha sido um milagre, ele tinha noção que esse reino que ele estava fundando, né, que o reino de Portugal, tinha um fim a cumprir, né? Que era o quê? Servir a Deus. E para isso ele pede a ajuda de São Bernardo, né, de Claraval, para que ele pudesse cumprir melhor esse objetivo dele de servir a Deus. Né? E para isso ele escreve uma carta e pede para São Bernardo enviar uma colônia de monges, né, para fundar um mosteiro em Portugal para ajudar Portugal a crescer na fé, a seguir o caminho de Deus e tudo mais. E São Bernardo envia essa colônia de monges, né, para Dom Afonso Henriques, e na carta que São Bernardo manda para São Afonso Henriques, nós temos informações extremamente interessantes. Por quê? Naquela época as comunicações demoravam muito a chegar. Não era uma coisa rápida igual hoje, que nós temos Facebook, WhatsApp, internet, essas coisas. Não. E quando São Bernardo escreve para Dom Afonso Henriques, mandando os monges para fundar, né, o que veio a ser a Abadia de Alcobaça em Portugal, ele conta detalhes da batalha. Ele fala, olha, eu sei de tudo isso, eu sei que você venceu a batalha de Ourique contra os muçulmanos, né? Eu vi o que aconteceu, Nosso Senhor me deu o privilégio de testemunhar essa batalha, e enquanto vocês estavam lutando, eu e os meus irmãos, né, os monges, a gente estava rezando para que vocês de fato conseguissem vencer, para que vocês não perdessem as forças. E percebam, São Bernardo é um santo, né? Então, se o depoimento do então, né, Dom Afonso Henriques, que veio a ser rei de Portugal, não basta, tem o depoimento também de um santo, né, São Bernardo de Claraval, que tinha vislumbrado a batalha de forma milagrosa. Então percebam que a batalha de Ouriques, na qual Portugal foi fundada, né, que é a certidão de nascimento de Portugal, tem aspectos milagrosos de todos os sentidos, né? E essa é a pedra sobre a qual se funda, né, Portugal, e mais tarde vai sendo espalhada, né, a fé católica por meio de Portugal para os 4 cantos do mundo. Então isso é uma coisa que para mim é fascinante. E hoje, nesses tempos de Lava Jato, todo mundo questionando o futuro do Brasil, o Brasil é um caso perdido, eu acho isso extremamente interessante. Nós não somos um caso perdido, pelo contrário, a gente tem que ter muito orgulho das nossas heranças, né? E principalmente conhecer as nossas heranças para que a gente tenha orgulho delas, porque a nossa herança católica, apostólica, romana está fundada num milagre. Então a gente tem que honrar isso e de fato corresponder ao que nosso Senhor Jesus Cristo esperava de Portugal, dos seus herdeiros, quando ele fez esse milagre 800 anos atrás, né? Então, Marcos, o que mais que você nos fala a respeito aí, né? Por favor. Dessa visão, é interessante destacar, como o Dr. Leandro colocou muito bem, outros pontos que são fantásticos. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando aparece para Dom Afonso Henriques, diz coisas que são que não pode ser falso, não pode ser uma mera invenção. Realmente foi uma aparição, realmente foi um milagre, porque ele diz a Dom Afonso Henriques que enquanto ele permanecesse fiel, a casa dele durante 16 gerações ficaria no governo. O próprio Dom Afonso Henriques fica preocupado com a geração que o vai suceder. O bom Deus chega e diz para ele, não se preocupe, depois você vai ganhar. Depois da batalha, eles vão querer lhe coroar rei. Não recuse. Não recuse. E mais, ainda fala do escudo que Portugal deveria ter, que o escudo deveria ter as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, e que deveria ter também as 30 moedas que Judas traiu nosso Senhor.
Ou seja, enquanto Portugal fosse fiel à paixão de Nosso Senhor, enquanto Portugal fosse fiel à cruz, ela permaneceria sob a proteção de Nosso Senhor. Mas quando Portugal se tornasse traidora, se tornasse devota de Judas Iscariotes, não de São Judas Tadeu, quando Portugal se tornasse traidora, então cairia. E é engraçado que, se os senhores forem ver o escudo de Portugal, vão ver que tem 5 escudos formando uma cruz e tem umas bolinhas. Mas se contatam 25 bolinhas, mas aquelas 25 bolinhas fazendo a conversão dão justamente o dinheiro com que Judas traiu Nosso Senhor. E engraçado também que, embora esteja isso presente, essa cruz presente na bandeira da nação lusitana, na bandeira de Portugal, de modo análogo também está presente a cruz na bandeira do Brasil. E mais interessante é que é o cruzeiro, e um cruzeiro se faz com 4 pontos, mas o nosso cruzeiro é especial porque tem 5 estrelas. Engraçado porque Nosso Senhor também pede que sejam em honra das 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso eu penso que é algo marcante na nossa história, que faz relação, como que Portugal e o Brasil realmente têm uma relação de mãe e filho. Assim como o Brasil é a terra da Santa Cruz, Portugal é a terra de Nossa Senhora, tanto pelo que começou em Covadonga, tanto pelo que culminou em Fátima, como pelo Brasil, que é a terra da Santa Cruz, e essa Santa Cruz está presente tanto na bandeira da mãe quanto na bandeira da nação filha. Um outro fato também importante que é preciso ressaltar, que eu gostaria que o senhor Leandro destacasse, é a questão do mosteiro de Alcobarça, que depois foi feito pelos monges a quem o senhor falou, que foram enviados por São Bernardo. Tanto é que Alcobarça tem uma curiosidade marcante, não é? Tem a porta antigula para os monges. Verdade. Os monges não. Quem conhece aqui a rádio Voz do Coração Imaculado, conhece o Frei Lúcio, conhece o Frei Manuel, conhece o Padre Claro. Aí, para garantir que nenhum vai ficar gordinho, nenhum vai ficar com a barriga meio saliente, todos vão ficar mais ou menos no padrão do Frei Lúcio. Tinha uma portinha na cozinha, mas eu vou deixar aqui que o senhor Leandro explique mais sobre o mosteiro e as suas peculiaridades, né? Não, a respeito dessa porta, ela é muito interessante, porque é uma porta estreita, né? 25, 30 centímetros. E qual era a regra do mosteiro, né? Única e exclusivamente o próprio monge que podia ir na cozinha pegar a sua comida, né? Ninguém podia servir o monge. E aí o que acontecia? Se o monge tivesse um pouquinho acima do peso, ele não conseguia passar a porta era estreitinha. Então ele ficava de jejum até que ele emagrecesse o suficiente para passar na porta. E depois que ele conseguia passar na porta, naturalmente, o sujeito tinha passado fome uns tempos, ele, né, ia ser muito mais rígido consigo mesmo com a questão do pecado da gula, porque ele sabia o que aguardava ele, né? Qual era a pena temporal que aguardava ele se ele exagerasse na comida, né? Então isso é uma coisa muito interessante. Ainda a respeito do mosteiro de Alcobaça, o Marcos estava falando uma coisa muito interessante, né? Que ele foi fundado em Portugal e que foi feita nesse sonho para Dom Afonso Henriques, foi feita uma previsão, né? De que enquanto o mosteiro tivesse unido, né? O reino de Portugal se manteria. Aí o que acontece, né? Vamos dar um pulo aqui na história de Portugal, que deixa eu só calcular, uns 400 anos, 400 e poucos anos. O que acontece em determinado momento da história de Portugal, né? Um rei de Portugal, Dom Sebastião, foi lutar, isso já em 1578, foi lutar contra os muçulmanos no norte da África, e Nosso Senhor quis que ele não voltasse. Ele pereceu na batalha, né? O rei morreu na batalha. E aí o tio dele, que era um cardeal, Dom Henrique, assume o trono português, né? E dessa época que ele assume o trono português, ele começa uma reforma administrativa, e uma das coisas que ele faz é o quê? É dividir
uma parte das terras do mosteiro de Alcobaça. É importante a gente falar dessa divisão pelo seguinte motivo. O mosteiro de Alcobaça, ele cresceu muito desde que ele foi fundado, né, por Dom Afonso Henriques. Então, quando Dom Henriques, o cardeal Dom Henriques, que era o último rei de Portugal independente, divide as terras dele, ele tinha mais de 10 cidades sendo administradas por ele, vários portos, várias fazendas e tudo mais. Então, um ouvinte moderno, né, acostumado a essa questão, a igreja é muito rica, isso é um absurdo, vai pensar o seguinte: o rei fez bem em dividir as terras do mosteiro. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: um dos cargos, né, do chefe do mosteiro de Alcobaça, do prior do mosteiro de Alcobaça, era o quê? Esmoler real. O que é um esmoler? O esmoler era o responsável por dar esmolas, era o responsável por ajudar os pobres. Então, na prática, para que o ouvinte entenda bem, a retirada das terras do mosteiro de Alcobaça corresponderia a uma coisa como hoje a reforma da Previdência. Essa é a realidade, para vocês entenderem bem o que aconteceu. Por quê? Você estava tirando rendas dos mais pobres. É isso que aconteceu quando você dividiu as terras do mosteiro de Alcobaça. Então, muitas vezes, a gente tem uma crítica, que é uma crítica maldosa, é uma crítica infundada à igreja, falando, ela tinha muitas terras, ela era muito rica. Sim, ela tinha muitas terras, ela era muito rica, só que naquela época não tinha previdência. Naquela época, quem era responsável por órfãos, por viúvas, por pobres, por alguém que sofresse um acidente, ficasse deficiente físico, era a igreja. Então, ela era a previdência social da época. Isso é extremamente interessante, né? Então, quando a gente pensa, a divisão das terras do mosteiro de Alcobaça, não, Deus estava sendo, não sei, rigoroso demais. Não, o que ele queria é que Portugal fosse um reino onde preponderasse o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desde o início, o raciocínio era esse. A função de Alcobaça dentro do reino de Portugal, a meu ver, era essa. Né? Era fazer com que ali reinasse socialmente Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é um reino de caridade, um reino de fraternidade, mas fraternidade no sentido real, né? Você tratar o outro como irmão, mas como irmão reflexo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não essa coisa que hoje eles chamam de fraternidade aí, que todo mundo é igual, mas igual, eu não sei a quê, né? Igual a um monte de barro sem vida, enfim, igual a um macaco que começou a andar por causa de um acidente de evolução. Essa que é a fraternidade que hoje se propõe. A fraternidade que Alcobaça representa é outra, né? É a fraternidade que todo mundo é irmão, Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é extremamente interessante. E o último aspecto que eu gostaria, os últimos aspectos que eu gostaria de destacar sobre o mosteiro de Alcobaça é o seguinte: foi o último mosteiro, né, fundado por São Bernardo de Claraval, então ele coloca, né, um sentimento especial nele, né, porque era o arremate de toda a grande obra que ele fez. E ele também não perdeu o vínculo com o mosteiro principal na França, né, com a matriz, digamos assim, se vocês me permitem a analogia imprópria. Porque os reis de Portugal, desde que ele se dedicou, desde que o reino de Portugal se dedicou à proteção do mosteiro de Claraval, ele determinou que ele e todos os sucessores deveriam pagar 50 maravedis. Maravedis é uma moeda espanhola, né, uma moedinha de ouro, todo ano para o mosteiro de Claraval, demonstrando assim o reconhecimento para o trabalho espiritual que esse mosteiro fazia, para a grandeza do reino de Portugal, porque o Afonso Henriques, né, sabia que ele tinha o reino graças a Nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele abandonasse Nosso Senhor Jesus Cristo, como o Marcos falou, né, se Portugal traísse Nosso Senhor, passasse a servir a Judas Iscariotes, o reino caía. E caiu, né? Foi o que aconteceu na proclamação da República de Portugal, e isso já no início do século XX, né? Durou muito, mas acabou caindo, acabaram apostatando. Mas enfim, diga lá, Marcos, diga lá. Um outro fato curioso também é que o mosteiro de Alcobaça foi feito com as medidas que São Bernardo encaminhou da própria abadia de Claraval. São Bernardo, quando encaminha os monges para Portugal, já encaminha com as medidas em corda do tamanho das proporções que deveria ter o mosteiro, não? Para justamente ter essa ligação de Alcobaça com Claraval na França. Aqui é preciso lembrar a ligação também que Portugal tem. Isso vai ser algo, uma tônica de identidade em Portugal.
São Bernardo de Claraval pregou, me parece que a segunda cruzada. A primeira, não? Não, a primeira foi em 1096. Teve a primeira que foi os leigos e depois a segunda que foi os reis, né, propriamente. Ah, tá. As duas divisões da primeira cruzada, certo? Ok, é isso mesmo. E aí São Bernardo prega a segunda cruzada por ordem do Papa reinante, agora não me lembro. E aí a segunda cruzada fracassa no seu intento, mas alguns vão dizer pela falta de virtudes dos reis. Mas aí os reis culparam a falta de virtude de São Bernardo de Claraval. E aí São Bernardo de Claraval ficou com a reputação manchada. E aí o bom Deus, que é justo, porque Deus é amor, mas Deus também é justo. Deus é misericordioso, que não implica que a justiça está excluída, muito pelo contrário, até porque na nossa profissão de fé nós cremos que de novo há de vir em sua glória para julgar e não para misericordiar os vivos e os mortos. Daí a importância do direito, a importância da justiça. É por isso que o Dr. Leandro está aqui hoje. Então, uma vez que Deus é justo, Deus fez justiça como São Bernardo de Claraval, e aconteceram inúmeros milagres, obrados através de São Bernardo de Claraval. Foi um homem que foi conselheiro de muitíssimos reis, ajudou numa época em que havia uma grande confusão eclesiástica, 2 papas. Por que eu estou salientando tudo isso? Porque hoje em dia se questiona muito, se coloca em dúvida a autenticidade da Batalha de Ourique, da aparição de Nosso Senhor ao rei Dom Alfonso Henriques e tudo mais. Bem, o fato é o seguinte: consideremos então que Dom Alfonso Henriques seja um mentiroso. Consideremos que os cronistas foram mentirosos. Consideremos que Camões foi um enganador. Consideremos todas essas fontes como falsas, como mentirosas. Tá. O fato é que um dos que apoiam essa visão, que apoia toda essa história, é São Bernardo de Claraval, doutor da igreja, doutor melífluo. Ora, se São Bernardo de Claraval tivesse mentido sobre esse assunto é matéria grave. Logo, São Bernardo de Claraval incorria em pecado mortal. Portanto, a nós católicos cabe uma reflexão aqui. Dizer que tudo isso foi mentira, nós estamos também dizendo que um dos mentirosos foi um santo doutor da igreja. Então, meu caro, aqui cabe a nós começarmos a estudar melhor as crônicas, estudarmos também o juramento que o rei Dom Alfonso Henriques fez. Aqui é necessário uma curiosidade, né? Depois da batalha que Dom Alfonso Henriques ganha, os soldados então aclamam: Real, 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 viva Dom Alfonso Henriques, rei de Portugal. E esse foi o grito com que era aclamado os reis, até Dom Manuel, me parece, né? O último. Confesso que eu não sei, Marcos. Até Dom Manuel II, me parece, era assim aclamado. Tanto é que em Portugal, geralmente, nos outros países, primeiro se coroa o rei, depois o aclama. Em Portugal era o contrário. Em Portugal, primeiro se aclamava o rei, porque Dom Alfonso Henriques foi aclamado, e aí depois, então, é coroado o rei. E só aqui, no juramento que Dom Alfonso Henriques fez, contando toda a história da aparição, porque a aparição aconteceu pessoalmente para ele, como muito bem expôs o Dr. Leandro. Ele estava sozinho junto com Nosso Senhor. Ele então escreve, faz um juramento, em que ele mesmo diz, tocando com minhas miseráveis mãos os sagrados evangelhos. Dom Alfonso Henriques então assina esse juramento, e também assinam esse juramento João o bispo de Braga, o bispo Dom João, também Dom João, bispo de Coimbra. Também assina um aqui muito importante para nós, um personagem muito importante para Portugal, para o Brasil, mas também para Nápoles, São Teotônio,
prior do Mosteiro da Santa Cruz, do qual é reforma, não sei se posso dizer reforma ou continuação, não sei agora qual é a questão canônica, mas o Mosteiro da Santa Cruz tem vínculo direto, o Mosteiro da Santa Cruz aqui de Anápolis, a Ordem dos Cônegos Regulares da Santa Cruz é uma continuação do Mosteiro da Santa Cruz de Coimbra, e é uma continuação da Ordem dos Cônegos Regulares da Santa Cruz. O mesmo São Teotônio, um dos fundadores, lá em Coimbra, também assinavam o copeiro mor, Fernão Pérez, e diversos outros senhores, autoridades civis e religiosas. Bem, o fato é, se os senhores disserem que tudo isso é mentira, então agora nós temos 2 santos mentirosos, né? Então, para nós católicos, já começa aqui a pesquisar, e diversos outros, são diversas outras figuras que, com a sua palavra, dizem, é autêntico tudo o que aconteceu. A esse respeito, Marcos, se você me permite só uma pequena observação. Sim, obrigado. Quando você comentou a respeito da Segunda Cruzada, né, você falou, porque ela fracassa. Eu vou ousar discordar de você. A Segunda Cruzada não fracassa. A Segunda Cruzada, ela pode não ter conseguido o objetivo humano dela mais expresso. Que qual era esse objetivo? Retomar os santos lugares em Jerusalém, né? Mas ela conseguiu um objetivo humano um pouco menor, que eventualmente esse sim era o objetivo que Nosso Senhor tinha em mente quando aquilo ali foi feito. E que foi isso, né? A Segunda Cruzada retoma Lisboa. Lisboa, capital de Portugal. Capital de Portugal foi conquistada dos muçulmanos de uma cruzada, né? Não foi uma coisa assim, vamos saquear uma cidade, né? Não, foi uma cruzada, foi uma expedição em nome de Nosso Senhor que retoma Lisboa, né? Os ingleses estavam indo para a Terra Santa e, por algum motivo que eu atribuo à intercessão divina, uma tempestade me joga os ingleses para a costa de Portugal, justamente quando Dom Afonso Henriques estava se preparando para atacar Lisboa. O Dom Afonso Henriques, um homem de fé, vê uma esquadra de cruzados chegando quando ele se preparava para tomar a principal cidade muçulmana no território dele. Que será que ele pensa? Muito obrigado, Deus. O Senhor já me ajudou uma vez e agora me ajuda de novo. E convida os ingleses a participar desse ataque a Lisboa, e os ingleses, nós estamos indo fazer uma cruzada, tem uma cidade muçulmana aqui no caminho e um rei católico indo atacar, óbvio que nós vamos ajudar, e ajudam e retomam Lisboa. Tanto que, se alguns ouvintes tiverem a oportunidade ou de já ter ido em Lisboa ou de ir em Lisboa, vocês vão perceber que o principal castelo de Lisboa, que coroa a cidade, é o castelo de São Jorge, né? E São Jorge não é um santo com a devoção muito divulgada em Portugal. Por que aquele é o castelo de São Jorge? Em reconhecimento aos cruzados ingleses que tomaram Lisboa. Porque enquanto os espanhóis e os portugueses entravam em batalha gritando por São Tiago, os ingleses entravam em batalha gritando por São Jorge, que era o padroeiro deles. Então isso é extremamente interessante, né? A Segunda Cruzada com a sua contribuição para o Reino de Portugal. Então, se o senhor me permite, senhor Leandro, eu vou fazer uma alteração. Os homens propõem, mas Deus dispõe. Exato, exato. Então, os homens proporam, por assim dizer, a Segunda Cruzada, a retomada dos lugares santos, mas Deus dispôs que fosse retomada a cidade de Lisboa. E aqui engraçado, porque quem prega essa cruzada é justamente São Bernardo de Claraval. E o benefício vai justamente para uma das terras que era vassala do Mosteiro de Claraval, por assim dizer. Então, de certa maneira, Deus também fez justiça para São Bernardo de Claraval. E uma coisa importante aqui que é preciso destacar é o sentimento de cruzado. Por que aqueles cruzados ingleses ajudam Dom Afonso Henriques? Aqui é necessário ressaltar o seguinte: os cruzados tinham por norma, por assim dizer, não lutarem contra reis católicos. Porque eles sabiam que os cruzados eram como que a muralha que impedia a invasão dos infiéis aos territórios cristãos. Então eles não poderiam lutar contra reis católicos. Muito pelo contrário, deveriam ajudar os reis católicos. E aí essa importância também já tinham a tendência a ajudar os reis católicos, e aí quando Deus então manda o vento tendencioso a Lisboa, acontece então todo esse fato que culminou para a glória do nosso país. Eu quero agradecer a presença dos dois, né, do professor Marcos, William,
que já é de casa, o advogado, nosso querido amigo também, Leandro Salles Toledo. E como aqui a gente tem esse privilégio, né, e ao mesmo tempo o Frei Lúcio é interessante que ele dá uma certa liberdade de você sempre voltar ao programa voltando com força. Então o Marcos já posso laçar ele e pegar mais fácil. O Leandro, as portas do programa estão abertas para a sua presença outras vezes que assim for possível. Obrigado, João. Então, muito obrigado. E vamos terminar esse programa de hoje com a oração, eu entendo que belíssima, de São Bernardo Claraval, né? A nossa querida mãe. A verdade, tinha uma oração que tinha separado que era imensa, né? Mas que bom que eu peguei essa menor aqui para que vocês reflitam tudo aquilo que foi passado no programa e, ao degustar essa oração tão conhecida dentro da Santa Igreja Católica, entenda que nós não somos filhos sem mãe e muito menos filhos sem pai. Nós viemos de uma grande nação que valeu cumprir o seu papel, né? Desde o início do programa, da primeira apresentação do programa, nós falamos que esse papo que Portugal veio explorar economicamente o Brasil é um pensamento marxista. Em primeiro plano foi a questão da expansão da fé. Por isso nós vemos as raízes aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorando a vossa assistência, reclamando o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois com igual confiança, a vós, ó Virgem, entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me falho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho humano, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de alcançar o que vos rogo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.